Graça e paz vos seja multiplicada em Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, que é digno de receber. Hoje, sexta e sábado, tivemos um seminário de escatologia com o pastor Edinaldo Carvalho. E é um privilégio ter tido o pastor Edinaldo aqui conosco, na nossa igreja. Foi de grande edificação. Aprendemos coisas que achávamos que, deixávamos passar, mas hoje nós aprendemos, né? E ele está aqui comigo hoje, e eu quero falar frente a frente com ele. Pastor Edinaldo Carvalho, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastora Márcia, muito obrigado por essa deferência, não é? Pelo convite honroso de participar do seminário, de ministrar o seminário aqui no SEMB. E foi uma bênção para a minha vida. Muito obrigado, que se repita. Amém. Outra vez ou outras vezes, né? Essa oportunidade. Amém. Pastor Edinaldo, diante desse momento tão maravilhoso que nós tivemos, né? Onde aprendemos tanta coisa, porque hoje não se fala mais, me perdoe até dizer assim, né? Usar essa palavra, sobre arrebatamento, a volta de Jesus, o trono, a coroa. Ninguém fala mais nada. E Deus te levantou. Há quanto tempo o Senhor tem se dedicado à escatologia? Olha, querida pastora, isto foi na verdade, foi um chamado de Deus para a minha vida. Eu exercia uma profissão, eu era professor, também fui diretor de instituições, ocupei alguns cargos públicos na minha juventude e larguei tudo isso, porque Deus me chamou com muita força para que eu compreendesse as doutrinas bíblicas acerca da volta de Jesus. E fazem aí em torno de 25 anos que eu me dedico, estudo, fiz curso, fiz teologia, aprofundei e participei de congressos, comprei muitos livros, fiz uma boa biblioteca e a minha mente está voltada para o encontro com Cristo. Por isso eu aprofundo, os estudos nesse sentido, para compreender o cenário e os sinais dos tempos. Quando Jesus esteve aqui pela primeira vez, ele chamou a atenção da sua geração. Disse: olha, engraçado, vocês conhecem o mar, identificam o clima, sabe se amanhã vai fazer sol, se vai chover, mas não entendeis os sinais dos tempos. Jesus estava falando para a sua geração que eles não estavam entendendo que o Senhor estava ali no meio deles para estabelecer o reino. Por isso que a maioria do povo de Israel o refutou, o negou. E ele teve que cumprir com a sua morte, a sua primeira vinda, voltou à casa do Pai e disse que voltaria para concluir o seu ministério, que é o reino milenar. Jesus tem que voltar à terra para reinar durante 1000 anos, que é um milênio de paz, profetizado em todas as Escrituras para o advento da segunda vinda. Aliás, nisso aí cabe até uma estatística. Para cada uma vez que o Antigo Testamento apontou para a sua primeira vinda, 8 outras vezes falam para a segunda vinda. A ênfase das Escrituras está na segunda vinda, porque a primeira vinda já se cumpriu, a primeira vinda já trouxe os seus efeitos. Nós estamos finalizando os efeitos da sua primeira vinda, e é o que está aí. Mas agora nós estamos diante da sua volta. E a sua volta é para restaurar todas as coisas. Primeiro, para julgar o mundo. Segundo, para nos dar o galardão, que é a natureza dele em nós, no nosso ser. Terceiro, para reinar conosco os 1000 anos e estabelecer um reino de paz milenar. Mudar o governo, porque agora vivemos o governo do homem sobre a terra. E quando ele voltar, viveremos o governo dele sobre as nações.
Lá o profeta Zacarias, capítulo 14, versos 9, diz que ele será rei sobre toda a terra. Isso não aconteceu ainda, terá que acontecer. Antes de irmos à eternidade. A eternidade é depois da volta de Cristo, e quando ele voltar, haveremos de estar com ele durante os 1000 anos, para que haja reino de Deus na terra. Amém. Agora deixa eu fazer outra pergunta, pastor. Nem estou falando aqui, se não houvesse a queda do homem no Éden, como seria? Isso já estava predestinado? O que o senhor acha? Eu estaria com um corpo semelhante a um padrão de 30 anos, sem envelhecer. Porque não haveria pecado. Não haveria pecado, a minha matéria não pereceria, o diabo não estaria influenciando as nações, porque a queda não vingaria, não vingou, mas a queda vingou. O pecado lá no Éden vingou. E aí o reino de Deus teve que ser interrompido para que entrasse na humanidade o reino do homem. Portanto, desde Adão caído até hoje, nós estamos vivendo o reino do próprio homem. Por isso, a situação mundial está como está, não é? Por isso, ele precisa voltar para restaurar esse estado de coisas que estamos vivendo. Nós temos visto muitos teólogos pregando antes, né? Anti-milênio. Não o milênio, o amilenismo, não é isso? Isso. Então, esse prefixo a é um prefixo de negação. Amilenismo, ou amilenista, é não milênio. Eles não acreditam. Eles não acreditam em milênio. Mas eles não são evangélicos, lê a palavra, mas... Porque eles interpretam os textos de forma alegórica. Da forma deles. Da forma alegórica, da forma espiritual. Eles não consideram literal os textos bíblicos. Né? Eles não consideram que as profecias elas têm cumprimento histórico e literal ao longo dos processos civilizatórios. Não conseguem enxergar isso. Os amilenistas, em regra, pelo menos de um modo geral, consideram que a igreja substituiu Israel, por exemplo, e que o plano de salvação de Deus para Israel terminou com a primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio a primeira vez, encerrou a trajetória profética de Israel e começou a trajetória profética da igreja, que agora Israel não existe mais. E tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, ao longo da história judaica, não tem nada a ver mais com as profecias bíblicas. E que Israel hoje é uma nação como outra qualquer. Perdeu a sua singularidade de uma nação profética. Isso não é verdade. As alianças que Deus fez com Abraão, fez também com a sua posteridade, com as suas descendências futuras. E as alianças que Deus fez, elas não podem ser revogadas. Deus não fez uma aliança com Abraão até vir à igreja. A aliança que Deus fez com Abraão é perpétua. Deus deu uma terra... Inquebrável, né? Inquebrável. Deus deu uma terra a Abraão em possessão perpétua, que foi a terra de Canaã, que será restaurada a Israel durante o tempo milenar. Pastor, muitas pessoas a gente já ouviu falar que o milênio vai ser no Éden. O que o senhor fala disso? Não. O Éden será restaurado? Não. Haverá um pacto edâmico, uma repactuação. O Éden, um jardim, um paraíso. O milênio na Terra voltará a ter um padrão edâmico, mas não vai ser no Éden. O profeta Isaías, no capítulo 2, no capítulo 65, fala de um tempo onde até
a estrutura ecossistêmica será restaurada. Fala de um tempo em que os rios, os mares serão restaurados novamente. Fala de um tempo em que o homem não aprenderá mais a arte da guerra. Fala de um tempo em que os equipamentos de guerra, por exemplo, os tanques, os aviões, os submarinos, os navios, os caças, as metralhadoras, serão reusinadas, ou seja, passarão por transformações para serem transformadas em arados, para agricultar a terra. Será um tempo de paz, porque haverá rei na terra, rei de justiça. O capítulo 32 do profeta Isaías, versículo 1, diz assim: Eis, aí está um rei que reinará em justiça, e até os príncipes governarão em retidão. Quando que aconteceu isso no mundo? Um rei plenamente justo. Nunca aconteceu. E os príncipes? Quem são os príncipes? Os governantes. Eu poderia citar governantes hoje. Vamos dizer o governante mais básico. Um vereador. Um governante mais alto. Um presidente da república. Um governante médio de potência, de poder mediano. Um deputado estadual ou federal. Um senador. Um prefeito. Essas pessoas, que serão os príncipes que governaram a terra durante o período milenar, serão retos, governarão em retidão. Por quê? Porque há um rei santificando o dia do sábado, ou seja, o milênio de Cristo, que é o último dia milenar da semana que Deus criou. Glória a Deus. E quais são os principais sinais que nós estamos vendo, que hoje revela que as profecias, bíblicas estão se cumprindo? As nações se preparam para a volta de Jesus, cumprindo as profecias em todas as áreas. Por exemplo, na área antropológica, estamos vivendo os dias de Noé. Os dias de Noé e os dias de Ló. Os dias de Noé, o espectro, o perfil dos dias de Noé, era o homem olhando para o seu próprio umbigo, se me permite o termo. Era o homem cuidando da sua própria vida, querendo, cobiçando, egocêntrico ao extremo, comendo, bebendo, acasalando, tá? Porque o casamento é legítimo, o acasalamento não. Então, na época de Adão, ninguém era de ninguém, todo mundo era de todo mundo. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade similar a essa, não é? A começar pelos jovens, um tal de ficar. Isso aí até dias de Noé. Outro aspecto também antropológico, a questão do gênero. Isso vai ao encontro do perfil, vamos dizer assim, do pecado dos dias de Ló, né? A homossexualidade, tudo isso. Hoje, no mundo, isso já não é algo marginal. Normal, a política de gênero, a identidade de gênero, a ideologia de gênero já é institucionalizada. Já faz parte da legislação da maioria dos países do planeta Terra. Então já se legalizou algo que Deus repudia. É o preparo da sua vinda na área antropológica. Na área sociológica, houve uma explosão demográfica. Em 1967, eu tiro essa data como um parâmetro apenas, por causa da Guerra dos 6 Dias. Mas na década de 60 do século passado, nós tínhamos 3 bilhões e 500 milhões de habitantes. Em apenas 58 anos, mais que dobramos.
Hoje somos 8 bilhões e 300 milhões. A Terra durou 6.000 anos para juntar 3 bilhões de habitantes. E viveu apenas 60 anos para colocar ali mais 4,5, quase 5 bilhões. Mais que dobrou. A população explodiu no mundo inteiro. O padrão de consumo e o padrão de desenvolvimento do homem estragou o planeta. Hoje o planeta geme. Lá, como diz Romanos capítulo 8, a criação geme. Você vê que os mares estão contaminados. Você vê que a piscicultura está sendo desenvolvida na Terra, porque os cientistas estão alertando que os peixes marinhos estão num processo de declínio. Nós vemos que as experiências nucleares, a contaminação por carbono, estragou a parte da atmosfera terrestre. O buraco do ozônio é uma realidade. O aquecimento global, embora alguns neguem, tem efeitos reais. Você vê que uns tempos para cá os desastres, não é? De enchentes, se multiplicaram cada vez mais. Então, essa área também é o cumprimento das profecias. Na área tecnológica, nós estamos diante de todo o preparativo para cumprir o Apocalipse capítulo 13, que diz que todos para comprar ou vender ir ao mercado e comprar de um alfinete ou a um Boeing tem que ter uma marca de controle tecnológico, que Apocalipse 13, 16 chama-se de marca da besta. E essa marca é uma marca tecnológica para controlar toda a economia do mundo, do planeta. Todos serão controlados, tanto homens, como animais, como a terra, como a água, tudo isso pela tecnologia quântica e pela tecnologia da inteligência artificial e todo o aparato tecnológico que já está pronto no tempo de hoje. Então a humanidade já se preparou na área antropológica, sociológica, tecnológica, religiosa. O Vaticano já criou a Casa de Abraão, ali em Abu Dhabi, onde estão reunidas 3 religiões monoteístas do planeta Terra. Tem ali uma sinagoga, tem uma igreja cristã e tem uma mesquita muçulmana para adorar um Deus que não é o Senhor Jesus. Deus não aceita adoração que não seja especificamente a sua pessoa. Muito bem, então na área religiosa está pronta também. E na área jurídica para o governo do anticristo? Tudo pronto. O anticristo já está na Terra. Todas as suas estruturas governamentais estão prontas, inclusive a sua legislação, através da Agenda 2030 da ONU. O negócio vai pegar. Que vai estruturar todo um governo de tirania para que ele possa legislar e governar segundo os preceitos da Agenda 2030 da ONU, que ainda não é uma estrutura jurídica vinculante, mas vai ser. E ela tem o prazo até 2030 para ser implantada definitivamente entre as nações. Isso se diz respeito a 5 anos apenas. E muitas nações já estão cumprindo os ritos das suas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Então, está praticamente tudo pronto. A ciência, a tecnologia, a jurídica, a economia, a religiosa. Agora, a economia, já surge a moeda única, o CBDC, e todos vão migrar para essa moeda única, para que o anticristo possa ter controle nessa moeda virtual. Então, quem tiver aí um dinheirinho debaixo do colchão, tira logo isso, investe em alguma coisa, porque não vai ter mais valor dentro de pouco tempo. Porque será, então, os CBDCs. Aqui no Brasil, o CBDC do Brasil é o Drex, que já é a moeda virtual. Agora, e cientificamente, né? Hoje estávamos ali assistindo aquele vídeo, né? Que a ciência quer que o homem acredite, né? Que eles podem criar
a humanidade. Que pode ser Deus. O semideus, né? O querem ser mais do que Deus, né? Isso mesmo. O que o senhor fala? Isso aí é uma realidade, né? Nós mostramos aquele vídeo do Harari. Muito forte. Um judeu, ele é judeu de 49 anos, mais ou menos, que é um especialista na cosmovisão da geopolítica mundial. E ele sabe das coisas, ele sabe que a ciência, nas altas cúpulas científicas, já estão dominando o átomo de uma tal forma como nunca antes. Então, hoje já pode se trazer à existência coisas que não existiam a partir dessa composição atômica, dessa composição das substâncias, da robótica, da cibernética e da manipulação do corpo humano, não é? E para poder trazer seres humanos híbridos para conviver no planeta Terra. Máquina misturada com homens, para que os homens tenham longa vida, eternidade, sem Cristo. É uma afronta a Deus, né? É uma afronta ao Evangelho. Mas é por isso que Deus vai pesar a mão sobre o planeta. E esses filmes da ciência científica na área já vem preparando para a humanidade achar isso normal, né? Aquilo que antigamente era ficção, hoje é realidade. Já é realidade. É realidade. Porque já existem algumas coisas, né? Existem, claro que existem. Já existem algumas criações aí. Sim. Algo berrante. Tem os clones, né? Na Rússia, o sistema de transhumanismo está bem desenvolvido, onde cérebros humanos já participam de experiências para ocuparem corpos biocibernéticos, corpos de carne e de máquina, reproduzidos para carregar a consciência, o cérebro dos homens ricos do mundo, etc. Pois é. Eles não querem parar, né? Não querem parar. De reinar, né? De reinar. Pois é. Minha última pergunta, essa aqui, pastor. Sei que o senhor está cansado, precisa descansar um pouquinho. Fique à vontade. O que é a vida eterna? E como podemos nos preparar para ela? A vida eterna é o resgate que Deus está gerando para nos ter de volta. O nosso Pai Celestial não se conformou em nos perder. Com a queda de Satanás no Éden, nós fomos transformados em uma raça que herdou o pecado lá do Éden. E por isso houve uma intercorrência. O Senhor deu corda na vida do homem, mas mandou Jesus para nos religar a Ele. A grande ponte que nos liga ao Pai Celestial é o unigênito do Pai, que é Jesus Cristo, que também é o nosso primogênito. Ele é o mais velho de todos nós, é o irmão mais velho. E é o DNA de Jesus em nós que nos fará novamente sermos filhos de Deus e caminharmos para a eternidade, né? Onde habitaremos numa cidade quadrangular, com 12 portas e 12 colunas, que se chama Nova Jerusalém. Esse projeto é um projeto que Jesus está viabilizando através do seu próprio ser, na primeira vinda, que verteu seu sangue para nos comprar no mundo espiritual, e voltará na segunda vinda para reinar e para concluir o seu projeto, que é o reino milenar de Cristo. Amém. Gente, nós conversamos aqui com o pastor Edinaldo. Tive a honra de tê-lo aqui na nossa igreja, ele e a sua esposa, a irmã Dorinha. E que Deus possa te abençoar, pastor. Toda sorte de bênçãos, te dar saúde para o Senhor ainda prosseguir muito tempo, levando a palavra de despertamento para a igreja. Queria que o senhor deixasse essa palavra aos nossos ouvintes, né? Nesta hora. Bom, eu quero desafiar a todos a se voltar para as Escrituras. Nós não podemos perder o primeiro amor no que diz respeito à Bíblia. Por outro lado, temos que ser reféns do texto. Se o texto não falar, não fale. Se o texto não impor limites, não ultrapasse limites. Precisamos entender que a palavra de Deus é a palavra de Deus
e que é a nossa regra de fé e prática. E que estamos num processo, todos nós, os amados de Deus, a igreja, o corpo vivo de Cristo, num processo de santificação. Todos aqueles que passaram pela conversão, já são convertidos, estão na luta para se santificarem. Esse é o nosso processo hoje, até alcançar a glorificação, que é o terceiro estágio, né? Portanto, que o Espírito Santo seja o teu companheiro, o teu ajudador, e esse que já habita em cada um de nós. Na época dos profetas, o Espírito Santo trabalhava com eles. Na época dos apóstolos, o Espírito Santo trabalhava com eles. Mas agora não. Depois de Atos do Pentecostes, o Espírito Santo habita em nós. Amém. Então Deus é um Deus que habita não em templo feito pelo homem, mas habita no próprio homem e quer nos transformar, nos melhorar para sermos aprovados naquele dia que a trombeta soará. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para que juntos com os que foram ressuscitados, possamos ir ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. E assim estaremos para sempre com Jesus. Que a igreja aqui de Cabo Frio siga altaneiramente até o momento em que Jesus nos chamar. Amém. E a palavra é: prepare-te, Israel, para encontrares Com teu Deus. com o Senhor teu Deus. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pelo carinho. E é muito bom estar diante de um homem de Deus, né? De um mestre em escatologia. Tá? Dê honra a quem tem. Deus te abençoe, pastor. Amém. Paz do Senhor Jesus. A você que está nos ouvindo nesta hora, assistindo esse vídeo, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.